Sejam bem-vindos ao segundo dia da 7ª edição do TAC Festival. Essa usina de ideias com muita arte, cultura, tecnologia e inovação. Agora vamos conhecer a mulher que construiu uma cidade. Ela nasceu no interior da Bahia. A partir do resgate de memórias da infância, essa artista trabalha com várias mídias: instalação, pintura, fotografia. Em 2018, começou a construir a obra Terra Fefé, uma microcidade em escala humana. Tudo é feito com terra, usando a técnica do Adobe, que é tijolo de barro cru. Com vocês no TAC Festival, Rose Fefé. Fala, galera. Então agora temos a honra, o prazer de receber aqui Rose Fefé, grande artista, que eu gosto, artista jovem grande artista, que eu gosto muito e que tem um trabalho fenomenal. Rose, obrigado por ter vindo. Como eu estava falando com você, o TAC tem essa audiência que são jovens, a maior parte do ensino público, mas que também estão em escolas técnicas e são jovens já diferenciados, que estão desenvolvendo projetos que têm a ver com tecnologia, com empreendedorismo, com soluções de problemas de diversas ordens. E a nossa parte aqui, Arte no TAC, é um pouco mostrar outros caminhos, outras formas de ver a vida, ver a terra, se relacionar com a natureza, se relacionar com nós mesmos, né? Ter um olhar mais sensível para o mundo. Então, o papo é bem relax, não tem muita formalidade, não. Mas eu trouxe uns slides aqui para a gente passar, mas era legal começar um pouco você, né, brevemente, falar um pouco sobre a sua trajetória e pensando, né, que está falando com uma audiência de pessoas que estão aí começando, cheias de vontade, como é que você está vendo, né? Você que também tem uma trajetória recente, mas já conquistou bastante, já trilhou bastante, né? Construiu uma cidade com as próprias mãos. Como é que foi essa história? Conta aí. Primeiro, obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Rose Fefé, eu sou uma artista, nasci na Bahia, mais precisamente em Varzedo, uma cidade muito pequena, que deve ter hoje uns 10 mil habitantes, e eu estou com 36 anos, então eu tenho uma caminhada aí sim, principalmente entre esse período de passar da juventude, vida adulta, então eu acho que dá para a gente conversar um pouco sobre isso também. Eu acho que meu trabalho ele sinaliza muito esse período em que eu saio do interior da Bahia e vou para outras cidades, então eu morei um tempo em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, e um pouco dessa memória que ficou ali esquecida e um pouco sem entender, de fato, o que ela representava e significava para mim. E aí, um momento em que eu retorno para a Bahia e começo a articular e elaborar essa memória dentro de outras perspectivas que eu acho interessante também trazer aqui. Maravilhoso. Rose, vamos começar então Vamos começar falando Pode pegar a apresentação, por favor? Colocar a apresentação. Esse projeto seu na Chapada, um pouco né, conta como é que isso se deu. Essa é uma história muito interessante que acho que vale a pena. Então, com 28 anos, mais ou menos, eu fui fazer um curso de construção com terra, e aí nesse curso eu tive contato com o Adobe, que é um tijolo de barro cru. Para muita gente que trabalha com programas, pensa que Adobe é Photoshop e Illustrator, mas é esse tijolo de barro cru que era muito utilizado na construção antigamente, principalmente por pessoas de uma origem mais popular, simples. E eu cresci numa casa de terra, numa casa de Adobe, e grande parte da minha vida de infância e adolescência eu tinha muita vergonha da minha casa, vergonha da minha origem, porque eu ficava desejando, talvez, pertencer a uma outra classe, ter uma outra casa, e tudo isso me empurrou um pouco para me distanciar dessa minha história, sabe? Então, com 28 anos, quando eu, por acaso, estava ali fazendo o Adobe, eu tive uma conexão com as memórias da infância, de lembrar que minha casa também era dessa materialidade, de terra, de barro, que as paredes eram pintadas com cal, aquela tinta verdinha clara. E aí, dentro disso, eu comecei a reelaborar e ressignificar a minha memória, entendendo que tudo isso tinha um valor e tinha uma potência e que eu só precisava reorganizar, de certa forma. Então, eu começo a construir a Terra Fefé em 2018. Ali, cheguei em Bicoara, que é uma região ali na Chapada Diamantina. Convoquei a comunidade local para fazer isso comigo.
e sempre valorizando muito essas pessoas que estavam trabalhando comigo, assim, também tive um esforço grande para me aproximar das pessoas que se aproximavam da minha origem, não criar uma outra coisa distanciada dessa minha memória. E aí eu comecei a construir a Terra Fefé muito a partir de um desenho que eu fiz quando eu tinha 10 anos, umas vilinhas assim que eu desenhava, umas casinhas, então eu peguei um desenho da infância e eu meio que construí ele de verdade, assim, sabe? Quase que materializei um sonho, um desejo ali que talvez enquanto criança eu não conseguia elaborar muito, mas era sobre habitar uma cidade, como eu morava em um lugar que era meio zona rural, mas tinha o nome de cidade, então eu acho que pensar em cidade veio muito por isso, assim, eu preciso morar em um lugar e chamar um lugar de cidade, mesmo que do lado tenha um pasto, do lado tenha uma vaquinha, então o processo de construção da Terra Fefé começa aí. Vamos seguir para o próximo slide. Até a fé envolve, né? Acho que era legal um pouco falar sobre essa rede de sociabilidade. Eu não sei essa foto em que contexto específico ela é quem são exatamente essas pessoas, mas ela, de qualquer forma, representa não só uma forma de ver esse trabalho, que é um trabalho vida, um trabalho para você que você mora e que, ao mesmo tempo, você se relaciona, né? Então, que tipo de arte é essa, né? Pensando, né, como sempre a arte, fazer do artista também vai expandindo os caminhos da arte. Como é que isso acontece, a sociabilidade dentro do trabalho? Sim. Eu, quando era criança, eu achava que artista só pintava ou fazia escultura, e aí cresci meio que achando isso. Aí, quando eu fui para a faculdade de artes, eu estava com uns 18 anos, eu vi que tinha várias formas de pensar e produzir arte. E aí essas várias formas não limitavam o suporte, que é ou a tela, ou o barro. Então, a gente pode imaginar arte a partir de absolutamente tudo na nossa vida, inclusive pensar enquanto vida e arte. Assim, a gente pode produzir nossa vida também com reflexões artísticas, com insights. E a Terra Fefé tem muito disso. Então, quando eu falo que Terra Fefé é uma microcidade, não é que eu queira construir uma cidade cheia de burocracias e tudo isso que a gente já tem numa cidade de verdade, digamos assim. Eu quero, na verdade, tensionar o que é cidade, tensionar o que a gente pode pensar em cidade a partir de uma proximidade com a natureza, de uma construção mais sustentável, do contato com as pessoas de uma forma mais franca. Então, quantas vezes a gente não está, né, nas nossas casas, a gente não conversa com os nossos vizinhos, a gente não se articula com as pessoas ali na praça. Então, a Terra Fefé provoca esse senso de comunidade nas pessoas, de forma tal a não também condicionar a gente a ficar um grupinho ali pensando que vai viver uma cidade ideal e o restante das pessoas estão vivendo nessas cidades malucas que a gente tem. Então, como é que também a gente coloca uma certa flexibilidade e fluxo nesse espaço? Então, eu chamo essas pessoas de habitantes de passagem, elas ficam na Terra Fefé por um tempo, em seguida elas vão disseminando aí a ideia que pegou ali na Terra Fefé durante o período da estadia, assim. Então, é quase como um experimento social, um tipo de Big Brother, assim, sabe, do bem, assim. Me conta porque isso aí eu sei que já tem gente curiosa querendo saber até como é que conhece, entra no site, como é que existe como é que funciona? Então, atualmente eu convoco pela internet, assim, pelo Instagram, chamadas, e essas pessoas elas se inscrevem. Então, não precisa ser artista, não precisa ser de nenhuma profissão específica para estar vivendo e experienciando essa ação artística, essa ativação dessa microcidade, justamente porque eu também entendo que qualquer pessoa pode ali articular pensamentos artísticos e produzir arte. Então, essas pessoas são convocadas nessas chamadas, que abre a cada período assim, do ano, e aí, por enquanto, uma parte é paga e outra parte é gratuita, principalmente para pessoas racializadas, pessoas que não têm grana, pessoas que têm alguma situação ali que desenquadra, né, do que seria essa normalidade que a gente vive. Então, eu tento proporcionar para essas pessoas também um acesso, quase que para criar um lugar que a gente consiga equalizar um pouco essas diferenças que a gente cria dentro da sociedade que a gente vive. Quanto tempo que levou para construir, para ficar no ponto que está?
A Terra Fé levou 2 anos. Eu, nesse período de construção, virei quase que uma pedreira, aprendi a construir também. E por isso que muitos trabalhos meus hoje têm a ver com essa coisa também da construção. Então, eu às vezes penso que eu fiz um trabalho grande para servir de desdobramento para todo o resto da minha carreira. Muita gente fala que eu comecei de trás para frente, mas eu acho que eu só construí uma narrativa para produzir um pensamento e uma teoria sobre o meu próprio trabalho, assim. Então, num período de... Ainda falta construir algumas coisas, assim, mas num período de construção, o que eu pensei mais, assim, firmei, foi construir gastando o mínimo de grana, que eu não tinha também muita grana para fazer isso, então eu tentei economizar utilizando os materiais locais, utilizando mão de obra local, articulando também ali que seria um lugar que tudo que tem nesse espaço estaria meio que quase que de forma próxima, aproximada das pessoas que também vivem nessas comunidades próximas de Afefé. Então, é tudo muito simples, não tem uma coisa de extravagância, de querer um quarto com, sei lá, um banheiro gigante. As coisas, elas têm também essa intenção de pertencimento, sabe? De pertencer às pessoas de uma forma mais igualitária, assim, de não criar essas divisões de classe e tudo mais. Vamos para o próximo slide, que um pouco já vai começando a aparecer ainda que é um trabalho também, né? A fotografia também, se você tem alguma... Sim. Como fotografia. Ali atrás é a Chapada Diamantina, certo? Chapada... Essa foto é interessante, João, porque eu tenho um desenho que eu fiz quando era pequena, que é quase essa foto, assim, é um desenho que tem as casinhas, as montanhas e o céu. Então, eu acho que pensando enquanto profundidade, plano, é quase um desenho chapado, assim, né? Parece que eu recortei as casinhas, colei numa montanha e tem um céu por trás. E isso, na verdade, foi intencional. Eu queria que tivesse essa situação de casa e montanha, porque a minha infância inteira eu cresci olhando as montanhas também da janela da minha casa, sabe? Vamos para o próximo slide. Aqui já é uma exposição, só uma curiosidade. Antes da entrevista agora com você, eu estava entrevistando o Zerbini, né? Sim. E o Zerbini fez o texto para essa exposição. Então, por coincidência, pelo espírito do tempo, né? Estamos juntos aqui pensando. Mas vamos lá, fala um pouco sobre essa exposição. Ela concentra um pouco de 2 fases que eu considero como importantes no meu trabalho, que estão para além do momento em que eu começo a pensar em arte. Eu acho que a minha infância e a minha vida adulta, assim, ou a minha juventude ali. Então, como na infância eu articulava e pensava essa cidade que eu morava de uma forma muito mais aproximada e pertencendo a esse lugar, e como na minha juventude e vida adulta eu quis me distanciar para pensar e produzir uma outra necessidade que não era nem um desejo meu genuíno. Eu acho que era mais como a sociedade criava essas narrativas que a gente às vezes tenta alcançar, né? De crescer e ficar muito rico e ter muito acesso. E aí, às vezes, a gente esquece de olhar para o passado, esquece de olhar para a nossa origem, ou não valoriza ela o suficiente. Eu acho que a gente, sim, pode buscar prosperidade, viver uma vida do jeito que a gente imagina, mas é sempre bom lembrar de onde a gente veio, assim. Então, essa exposição, o título dela chama A Vergonha Quase Me Tirou a Memória, e aí eu elaboro um pouco porque na infância eu não queria ter contato com essas construções, com terra, com essa parede de cal, e como é que eu fiz para reelaborar tudo isso na minha vida adulta e isso virar um projeto que toma grande parte da minha vida. Assim, eu acho que hoje a Terra Fefé, ela quase sinaliza um pensamento e uma articulação de vida que eu tento ali produzir, trabalhar e vivenciar. Então, quase que também me inspirando, assim, sabe? E refletindo, assim, por que eu produzi tudo isso, por que eu gosto de interagir com as pessoas e provocar que elas observem a Terra Fefé não só como um trabalho de arte, mas também como um trabalho de vida. E aí, nessa sala, tem uma parede de adobe que eu construí. Eu fiz os adobes antes, assim, com mais 2 pessoas, aí o adobe seca, eu construo essas paredes que são quase que esculturas, assim, ou instalações. Tem essas telas com esses objetos, eu gosto muito de trazer para a pintura um lado quase que mais real, assim, ou escultórico, e me apropriando de alguns objetos do cotidiano, porque eu acho que meu trabalho ele tem essa fabulação entre o real e o imaginário, assim. Então, uma hora eu estou falando que eu estou construindo uma cidade, e que é uma cidade de mentirinha, uma cidade de fabulada, e outra hora essa cidade de fato existe,
e está ali materializada em algum sentido. Então, nem que seja a parede da Terra Fé é de verdade, sabe? Uhum. Estava sem áudio. É. Maravilhoso. Estamos no próximo slide. Aí já esse adobe você fez? Você deslocou? Fiz como é que também. Fiz e pintou. Esse chama fragmento de memória, que é também um pouco... Eu acho que o trabalho vai circulando sempre as mesmas questões, mas também desdobrando e visualmente de outras formas, assim. Então, esse trabalho, eu pego e faço essas paredes de adobe, reboco elas, ou embolso, não sei como chama, em cada território chama de um jeito, e depois eu pinto com cal, então vira quase que uma ruína dentro do espaço expositivo, mas também é um lugar de construção, assim, a Viviane Mosé, uma filósofa, ela tem uma frase que eu acho que lembra um pouco, assim, que é uma casa em construção é muito parecida com a casa em ruína, assim. Então, como a gente tem esses dois tempos que a gente, às vezes, não se relaciona, como se tudo que fosse velho não tivesse mais serventia, assim. Mas, na verdade, o velho também pode indicar algo novo. Então, é um trabalho que tem um pouco essa aproximação, assim. Vamos para o próximo slide. Aí tem uma pintura, né, que ficou linda, eu achei maravilhosa, né? Essa já é uma abstração mesmo, mas que também te leva para uma paisagem também, né? Mas fala. Essa coisa que você traz da abstração é interessante porque eu gosto muito de pensar no meu trabalho enquanto um trabalho abstrato, só que é um trabalho quase que literal e figurativo, assim, de uma parede. Então, se talvez eu pintasse um pouco mais, apareceria uma porta, uma janela, mas aí eu me foco em pintar só um fragmento da parede. Esse chama Casa de Pobre, então, de novo, por muito tempo, me relacionar com essa construção, com essa estrutura, entender que ela não tinha valor, me fez querer ocultar essa casa que eu cresci, que me acolheu, e aí era só por conta de um nome que alguém em um dia chegou e falou, não, isso aqui é casa de pobre, isso aqui é casa de rico, quando tudo isso é muito criado, né? Então, se a gente também começa a recriar essas construções que desvalorizam onde a gente vive, o que a gente veste, como a gente pensa, eu acho que a gente consegue ali, de certa forma, se reorganizar nesse mundo e imprimir mais potência. Então, eu vou, sim, olhar para a minha casa da infância e entender que ela é considerada como uma casa de pobre, mas eu não vou olhar como se fosse uma escassez, eu vou olhar como um nome que alguém colocou e entender quais cores são bonitas, porque essa parte que é quase como suja aí da parede, ela também traz uma vivacidade para a obra, ela tem uma potência para ser observada. Então, eu acho que eu tento pegar esses detalhes que são colocados como inferiores, como insignificantes, e ressaltar no meu trabalho, assim. O Mototáxi Dois Irmãos, muita gente fala que conhece algum Mototáxi Dois Irmãos, porque é muito comum, né, pensar em Brasil e pensar em como a gente trabalha e quantas funções e trabalhos não estão ali entre ofício, entre né, real. Então, o Mototáxi Dois Irmãos traz essa situação de que as profissões todas são importantes, assim, eu gosto muito de valorizar essas profissões no meu trabalho. E aí eu coloco esse banquinho em frente à tela, assim, e tem uma história curiosa desse trabalho, porque foi um momento em que eu comecei a criar alguns tipos de poesia e poemas sobre os trabalhos que eu fazia. Então, esse fala um pouco do suor dos motoqueiros na parede, e que aí esse suor tira um pouco da tinta e aparece as outras camadas de cor que tinham por trás, de algum momento que já foi alguma outra coisa, assim. Então, eu coloco o banquinho quase na altura ali de que uma cabeça suada encostou e trouxe esse fundo laranja aí para essa parte da tela. E aí eu quase que crio uma situação de... Existe o sujeito, existe uma pessoa que esteve aí presente, mas ela não aparece, assim. Então, é quase como se eu ocultasse a figura, se eu ocultasse o figurativo, assim, da pintura, mas eu deixo o gesto ali, a intenção que a pessoa produziu sobre essa parede, sabe? Vamos para a próxima. E esse número não existe. Esse número... Aí foi no Solar dos Abacaxis, né? Não foi essa aí? Isso. Conta um pouco como é que foi a experiência no Consulado dos Abacaxis, porque... Tá.
Interessante também. Esse trabalho do solar, eu falo que é a minha nova cidade, assim. E aí, quando eu falo a minha nova cidade, todo mundo fala, nossa, ela vai construir de novo alguma coisa em algum lugar. E é uma cidade até mais afrontosa, digamos assim, do que a Fefé, porque eu também quebro o próprio limite de território, assim. Então, eu não preciso ter um território que eu fale que esse terreno aqui é meu e aqui eu vou construir uma cidade, ou sei lá. Então, é uma cidade que eu chamo Terra do Pé Vermelho, que ela surge a partir dessas fachadas que eu vou colocando sobre essa parede de adobe. Então, eu posso produzir esse trabalho muitas e muitas e muitas vezes e criando essa cidade imaginária. E à medida que a cidade vai aparecendo, as fachadas vão aparecendo, a cidade vai sendo construída. Por exemplo, aí eu tenho a casa número 2 e a casa número 4. Então, imagina uma rua inteira de casas que elas não necessariamente estão no mesmo espaço, no mesmo estado, no mesmo país. Então, tem um pedaço da Terra do Pé Vermelho que agora está em Salvador, numa exposição da Casa das Histórias, e aí lá tem mais alguns números dessa cidade. E o interessante também de falar é que cada fachada dessa, cada pintura, ela carrega um habitante simbólico, que são pessoas que eu vou conhecendo no meu dia a dia, assim, que às vezes me solicitam alguma coisa. No caso da tela da fachada número 4, aí a telinha azul, do Tiago, que é uma criança lá de Bicoara. Ele um dia chegou no meu Instagram e falou, Rose, você consegue me dar 2 chuteiras, uma para mim e uma para o Otávio? E aí eu fiquei com isso, eu falei, nossa, daqui a pouco eu vou ter que virar uma ONG aqui, porque vai aparecer um monte de gente pedindo um monte de coisa e eu não vou conseguir dar conta. Então, eu peguei esse desejo do Tiago e coloquei no trabalho como se fosse um IPTU, assim, uma taxa que, quando a tela é vendida, essa chuteira é doada, essa chuteira é financiada, ou sei lá o quê, para o Tiago. Então, é um trabalho que eu estou desenvolvendo e que ele também convida o público para construir comigo, assim. Eu faço mutirões para a realização dos tijolos de adobe, esses tijolinhos que estão aí atrás. Então, o público me ajuda a fazer esses tijolos e a construir essa cidade. Pensando também que se talvez a gente tivesse a possibilidade de construir nossas cidades, talvez a gente conseguisse imprimir um pouco mais de verdade, de gesto, no que a gente tem hoje aqui de construção de cidade, né? Muito bom. Vamos seguir para o próximo slide. Então, agora vamos encaminhando. Agora a gente vai terminar essa nossa conversa já para falar sobre esse projeto, né? Que será no Rio de Janeiro, né? Então, grande parte tem alunos aqui que assistem o TAC Festival de vários lugares do Brasil, mas muitos do Rio de Janeiro. Então, em breve vocês poderão ver um pouquinho de Afefé aqui permanentemente na cidade do Rio de Janeiro. Sim. E esse projeto o João me convidou e eu fiquei muito feliz em fazer, né? Porque a ideia inicial é que eu construísse alguma coisa no parque, assim. E aí eu comentei, poxa, João, eu tenho um trabalho que é a Terra do Pé Vermelho e que é uma cidade que eu estou construindo, mas ela é uma cidade imaginária, ela não cria esse território, vai ser só no Rio de Janeiro e ponto. Ela pode acontecer em qualquer lugar, que foi o que eu já expliquei. E aí o Parque da Catacumba apareceu como algo que, para mim, também tem uma coisa muito de que era para ser, sabe? De que estava ali já marcado em algum momento para isso acontecer, porque é um lugar que já foi uma favela, né? E essa favela teve ali uma desocupação, que as pessoas umas associam a um incêndio que foi criminoso, outras a um incêndio acidental, mas que teve uma desocupação e que as pessoas foram mobilizadas para outros territórios, assim. E aí veio esse convite e eu fiz uma proposição de criar mais ou menos uns 3 espaços, umas 3 fachadas da Terra do Pé Vermelho no Parque da Catacumba, em que essas fachadas seriam um museu da favela da Catacumba, uma galeria da Terra do Pé Vermelho e um ateliê escola. Então, quase que pensar em passado, presente e futuro e articular esses 3 tempos a favor dessa história, a favor dessa memória que essa favela carrega. Então, como é que eu ia provocar um lugar de retomada, de reapropriação pela arte e trazer esse sentido de que, tipo, olha, a gente não vai ocupar esse lugar aqui com as pessoas, mas vamos ocupar esse lugar aqui com o pensamento e com a memória dessas pessoas.
e também articular o novo, articular outros artistas que vão ocupar essa galeria, porque é um trabalho que eu estou ali fazendo e produzindo, mas que eu não penso em que, tipo, o trabalho que vai ser exposto aqui só vai ser o meu. Não, é um trabalho que é coletivo, que eu vou convocar outros artistas para estar expondo nesse espaço. Então, o meu trabalho ele fica mais nessa articulação de ser base, de ser suporte, de ser acolhimento ali, sabe? E aí a gente vai começar a construir, eu espero que em janeiro, e vão aparecer já os primeiros mutirões para a realização de adobes para a gente levantar as paredes. Vai ser uma construção que vai carregar muito da Terra Fé no sentido construtivo mesmo, de materialidade, mas que também vai ter esse olhar para essa história da favela da Catacumba, para as favelas do Rio de Janeiro, para essas pessoas que muitas vezes não são inseridas nesse contexto, principalmente de Zona Sul. Então, é quase que uma reapropriação assim, de uma memória. Pode botar o próximo slide, é o parque. Eu não trouxe spoiler, não, do projeto, porque... Ótimo. E aí, eu não tinha falado com você antes de montar a apresentação, achei melhor deixar o mistério, né? Mas o parque é lindo e bem do lado, assim, da Terra do Pé Vermelho tem uma escultura de uma artista, Tati Moreno, que é uma Yansan. A Fefé significa vento mítico de Yansan, então eu acho que era o lugar para acontecer. E a Terra do Pé Vermelho tem muito essa energia também dessa materialidade que eu conheci, que eu tive contato lá em BH, em Nova Lima, que é uma terra muito ferrosa, uma terra vermelha, e que o pé vermelho vem por conta de ser uma terra que marca os pés, assim. Então, todo mundo que vive naquele território lá de Nova Lima tem os pés avermelhados, e aí entender que o território impacta no corpo mais do que o corpo impacta no território, eu acho que é uma ideia interessante também da gente elaborar, porque eu vou estar construindo dentro de um parque, né? Então, como é que eu faço uma construção para não impactar no próprio parque, mas para trazer também a memória desse território, sabe? Não, vai ser genial. Para já ficar atento, para todo mundo que assistir, já seguir @RoseFefé, não é isso? Isso. Que a gente vai deixar em jacarandá.arte.br, que é a organização de artistas independentes que vai cuidar desse projeto aí. E Rose da Galeria Gentil Carioca, né? Quem quiser ver mais informações também sobre ela. Mas ainda não acabou, não. Eu queria, Rose, que você, para a gente caminhar para o final da nossa fala, já com esse convite, né, para as pessoas se engajarem, vai ter uma exposição no dia 14 de dezembro, né, lá no parque, que as pessoas vão poder conhecer pessoalmente o projeto e se engajar. Tackers, se vocês estão fazendo projetos que possam de alguma forma colaborar conosco, venham, estejam no dia 14 no Parque da Catacumba. Isso. E para finalizar, assim, deixar mais alguns minutos para você um pouco fazer uma reflexão sobre a sua trajetória e deixar uma mensagem mesmo para essa galera que está assistindo, que, né, como a gente está falando, são jovens já diferenciados, que estão um pouco super motivados, se inscreveram nesse projeto, né, estão de vários lugares do Brasil, passando por essa seletiva. Os jovens ganhadores, eles vão para Harvard, às vezes para MIT, tem as escolas, ganham computadores, tem todo um projeto bacana que acontece. Então, assim, um pouco deixar uma mensagem, pode cair do tempo que você usar para deixar essa mensagem para eles. Eu gosto muito de convocar e falar sobre o meu trabalho e aproximar ele das pessoas, assim, quase que em depoimento mesmo, em conversa, porque eu acho que eu consigo elaborar ali muito da minha história e da história de tantas outras pessoas que se parecem com a minha. Mas uma coisa que aconteceu que eu acho que é algo que eu gosto sempre de tocar e de pontuar, é que, assim, talvez se eu não tivesse construído a Terra Fefé lá 5, 6 anos atrás, quase que sozinha mesmo, assim, e acreditando muito na minha ideia e no que eu intuía e no que eu tinha ali de potência de vida, de pulsão de vida, nada disso tivesse acontecendo. Eu não estaria aqui conversando com vocês, eu não estaria numa galeria, eu não estaria em exposições de arte,
porque construir a Terra Fé foi um lugar que eu acreditei no meu sonho, eu acreditei no que eu estava ali sentindo e querendo produzir. Não fiz pensando, e talvez se eu fizer isso, uma galeria vai olhar para mim. Talvez se eu fizer isso, vai aparecer uma instituição querendo fazer uma exposição. Eu fiz pensando, isso aqui fala sobre minha história e sobre a história de pessoas que eu quero contar. E isso, para mim, tem muita importância. Então, eu falo assim, cara, quem apoiaria uma jovem de 30 anos na época a construir uma microcidade, sabe? Se eu mostrasse esse desenho para qualquer pessoa, as pessoas falam, você tá doido, isso não vai dar certo. E aí é interessante a gente articular esse lugar do não vai dar certo como um lugar de falta de coragem também, sabe? A gente precisa imprimir coragem e ter audácia para fazer as coisas e enfrentar essas coisas, porque tá tudo aí. O mundo é esse lugar imenso em que a gente consegue produzir absolutamente tudo, assim. Então, não é porque eu não tenho uma grana suficiente, não tenho espaço, que a coisa não vai acontecer, assim. Eu acho que a gente cria situações para as coisas acontecerem, e eu tenho isso muito comigo, porque eu sei o quanto eu ralei para fazer aquilo acontecer de uma forma completamente inusitada e atípica, assim. Não foi, eu tinha uma poupança, peguei ali, investi. Os dinheiros também que apareceram, as contribuições que apareceram nunca foram fáceis, assim, sempre também me demandaram um esforço muito grande. Então, eu acho que a gente acreditar nos nossos sonhos, traçar nossos objetivos e realizar, assim. Eu gosto muito da palavra realizar, assim, sabe, de fazer acontecer, porque eu acho que ela indica um pouco do que nosso corpo comunica, assim, né? A gente está no mundo para fazer alguma coisa, a gente não veio para o mundo para esperar as coisas acontecerem. É isso. Maravilha, Rose. E olha a coincidência, né? O Zerbini, no final, nessa mesma mensagem, também usou a palavra coragem, né? Acho que o que principal é essa coragem. Então, fica aqui o agradecimento do TAC Festival, né? A gente aqui tem essa parte, que é a parte fora da caixa, acho que você passou, que realmente que fique claro para todo mundo que está ouvindo essa menina, essa mulher maravilhosa, construiu uma cidade com as próprias mãos, e isso é uma ação de arte. Então, a arte também faz você não só pensar para dentro, pensar o mundo, mas fazer o mundo também, né? Construir o mundo fisicamente. Mais uma vez, Rose, super obrigado. E até breve, no Parque da Catapulta, teremos uma galeria sua lá. Vamos que vamos. Muito obrigada. Abraço para todo mundo. Beijo.